Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestes ou celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, e nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Bem, na semana passada nós conseguimos abordar com bastante propriedade a questão do tabernáculo, né? O apóstolo que escreveu essa epístola, ele vai insistir nessa questão desde o início do capítulo 9, acerca do tal tabernáculo, do qual santuário Jesus entrou por nós, tendo obtido eterna redenção. E aqui, antes de nós tocarmos esses versículos finais, versículos 25 até o 28, se faz necessário salientar algumas coisas. Eu quero apenas colocar aqui brevemente o que já foi dito e fazer a seguinte relação. Sabemos que toda a Bíblia fala sobre o santuário, de maneira explícita, né? Desde Êxodo capítulo 25, quando Deus ordena a Moisés que se construa um tabernáculo. Moisés construiu um tabernáculo no capítulo 40 de Êxodo, por exemplo. O tabernáculo já está pronto de Moisés e a glória de Deus enche aquele tabernáculo. Daí para frente, a história da Bíblia nos mostra como que o tabernáculo se torna o centro de toda a economia veterotestamentária. O que isso significa? Todo o propósito de Deus, revelado e dado, entregue ao povo de Israel, tem como centro a figura do tabernáculo com os serviços sagrados que ali ocorriam diariamente. As ofertas, os sacrifícios, todas aquelas oferendas, os ritos, enfim, as festas, o sábado, tudo girava em torno do santuário. Esse santuário, ele veio a se tornar posteriormente o templo de Salomão. Então, depois que o povo de Israel entrou na boa terra de Canaã e deixou de ser um povo nômade, porque enquanto no deserto, por 40 anos, eles não ficavam fixos. Eles ficavam caminhando no deserto. Então, eles não podiam construir no deserto um santuário fixo. Então, quando o povo entra na boa terra de Canaã e se estabelece, então tem todo um período de muitas guerras, de muitas batalhas, até que em Salomão, no tempo do rei Salomão, é que a terra de Israel tem de fato um pouco de paz. Porque até então era guerra atrás de guerra. Quando eles entraram, veio o tempo dos juízes, depois dos juízes vieram o tempo dos reis, e mesmo no tempo dos reis, primeiramente com Saul, depois com Davi, foi tempo de muita guerra. Davi foi um homem de muita guerra. Salomão foi um homem de paz, era um homem que não guerreava, que fazia acordo de paz com todas as nações possíveis, né? Então, no tempo de Salomão, ele torna obsoleto o santuário feito por Moisés e constrói o templo. Então, o templo é o mesmo santuário, só que agora construído fixamente na terra de Canaã, mais propriamente em Jerusalém. Esse templo, ele foi destruído na era quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro. No caso, as duas tribos, Judá e Benjamim, foram para o cativeiro babilônico. Jerusalém foi sitiada, e foi tomada, e foi queimada, e o templo destruído. Temos que 70 anos depois, eles regressam do cativeiro e eles reconstroem o templo. No caso, a reconstrução se deu no tempo pós-exílico, por Josué e Zorobabel. Não Josué
lá auxiliar o servidor de Moisés, mas eu me refiro a outro Josué, o sacerdote,